Dentro das programações que fizemos, coube a mim um momento de pregação inicial do Encontro Nacional de Pastores e Pastoras, e já me deu um pequeno tremor e temor. E eu vou explicar o porquê, bispos e bispas. Algumas pessoas chegaram e disseram assim: nós estamos esperando que seja um tempo tremendo, maravilhoso, cheio de unção, de graça, de poder de Deus. E de repente a gente se vê responsável por trazer tudo isso a cada um de vocês que vieram com essa expectativa. Então o que eu queria pedir em nome de Jesus é que vocês baixassem expectativas em relação aos bispos, às bispas, as ministrantes, as duas que estarão aqui com a gente, a Lisete e a Edmeia, e colocasse todas as suas expectativas no Deus vivo, aquele que pode satisfazê-lo em tudo, porque nós somos dependentes da mesma graça, do mesmo Espírito, e se Ele não fizer, não acontece nada. Então, nesta tarde, naquilo que coube a mim, e também seguindo um pouco da instrução da liturgia do culto, nós temos como intenção falar um pouquinho na questão de ser amigo de Deus, de ser amigo de Deus na essência daquilo que Deus quer, daquilo que Ele espera. E para isso, nós intencionamos trazer um pouco mais de motivação ministerial para cada um de vocês. Sendo amigo de Deus, tendo a revelação de Deus no coração, daquilo que você pode e deve fazer junto à sua igreja local, com o rebanho que Deus colocou em suas mãos, e somente na graça, na revelação e no poder de Deus que você pode cumprir todos os objetivos traçados para a sua comunidade local. E eu inicio ao invés de um texto bíblico, com uma afirmação que João Wesley fez num comentário sobre o texto: vós sois a luz do mundo e sois como uma cidade edificada sobre o alto monte. Ele diz que você não pode esconder a luz e também não pode esconder a cidade edificada no monte. E do mesmo modo, não pode se esconder um cristão, uma cristã. Por que não pode se esconder? Ele diz isso da seguinte forma: a vossa santidade vos torna tão visíveis quanto o sol do meio-dia. Como não podeis sair do mundo, assim não podeis ficar nele sem serdes vistos por toda a humanidade. Esse texto se encontra na coletânea da Teologia de João Wesley, na página 227. E é por aí que eu entendo a questão de ser amigo de Deus. Quando a gente começa a cumprir a sua vontade, quando a gente começa a cumprir o seu desejo para todo ser humano, para todo homem, para toda mulher, para todo aquele e aquela que foi vocacionado, que foi escolhido por Deus para fazer diferença nesse mundo. E para nossa linha de pensamento, eu olhei na palavra de Deus e 3 personagens na Bíblia me chamaram a atenção, pela forma como ficaram conhecidos. O primeiro deles, Abraão. Vocês se lembram como que ele ficou conhecido? Pode responder, como que ele ficou conhecido? Amigo de Deus, não é? Ele foi conhecido como amigo de Deus. Isaías 41:8 e Tiago 2:23 fala disso, que ele foi conhecido como amigo de Deus. Em Isaías, ele falando ao povo de Israel, num momento de escatológico, num texto escatológico da palavra de Deus, ele disse: ó Jacó, eu te escolhi porque é descendente de Abraão, meu amigo. E outro personagem que me chamou a atenção é o rei Davi. O rei Davi, ele também tem uma alcunha de conhecimento dele. Vocês se lembram como o rei Davi foi conhecido na história bíblica?
O homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. E o terceiro personagem é João Batista. O que Jesus disse em relação a João Batista, que chama a atenção? Ele disse o seguinte: nascido de mulher, não apareceu ninguém maior do que ele. Nascido de mulher, não apareceu ninguém maior do que ele. E estes três homens têm em comum uma coisa, e a coisa que eles têm em comum é a obediência à vocação que receberam de Deus. Foram fiéis ao chamado que receberam de Deus. E aqui entra também a nossa vocação, nosso chamado. Deus te chamou para algum trabalho específico, e esse trabalho específico é o ministério pastoral, para cuidar de um rebanho, para cuidar das ovelhinhas que Ele coloca sobre o seu pastoreio, e nós devemos fazer isso de modo excelente. Nós devemos fazer isso com alegria, com paixão, porque estamos trabalhando debaixo de uma vocação, debaixo de um chamado de Deus. Não devemos pastorear o rebanho como que para agradar a instituição que nos acolhe como pastores e pastoras. Nós não precisamos agradar a instituição. Nós pastoreamos com alegria, não para agradar o bispo que faz a nomeação tua como pastor na igreja onde você está, nem para agradar o colégio episcopal. Mas nós fazemos o que fazemos com alegria, com prazer, porque nós temos uma vocação, um chamado daquele que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aquele que nos chamou, nos vocacionou, nos deu competência, capacidade para poder exercer um ministério, é o mesmo que está esperando que a gente faça isso com excelência, com alegria, com prazer, com satisfação. Porque quando a gente faz para agradar homens, e dentre esses homens eu coloco o colégio episcopal todo, e que é composto também de mulheres, se for para agradar a nós, você pode correr o risco de agradar ao Senhor. Por que eu digo isso? Porque nas expectativas que vão no coração dos homens, das mulheres, às vezes você pode frustrar. E uma delas é que a expectativa que nós temos como colégio episcopal é que a nossa igreja no Brasil ela se torne relevante, que ela marque o seu tempo, a sua época, que ela seja uma igreja que cresce em todos os sentidos. E o foco maior do crescimento, quando a gente fala em crescimento, acaba sendo em quantidade de pessoas que vão se unindo e chegando à igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nem todos os que aqui estão são vocacionados para ser pastor de uma grande igreja, com 5, 10, 15 mil pessoas. Se olharmos para a realidade da nação brasileira, a maioria dos pastores e pastoras desse Brasil afora são pastores e pastoras de pequenas comunidades. Os pastores das grandes igrejas, megas igrejas, estão estabelecidos nos centros das cidades e atendendo ao seu modo, ao seu chamado, à sua vocação, uma parte da população. Mas aqueles pastores e pastoras que são chamados para ir nos cantinhos da cidade, lá no lugar onde a maioria não quer ir, para um povo simples, empobrecido, muitos os chamam de favelados, como na cidade de Santos, em São Paulo, que moram em palafitas, lugar precário. Esses homens e mulheres que são vocacionados e chamados e enviados para esses pequenos lugares, eu tenho para mim que jamais terão uma igreja com 5 mil pessoas, uma igreja rica, uma igreja abastada, uma igreja que não falta
recursos para poder investir na missão. E esses homens estão lá, essas mulheres estão lá por amor, porque entendem a vocação que Deus lhe deu. E quando nós queremos ser pastor de uma grande igreja, de uma mega igreja, de uma baita de uma igreja sem precedentes na história, às vezes a gente frustra. Quantos de nós aqui já não almejou numa pregação ou num culto de colheita ter pelo menos 500 pessoas se convertendo e todas chorando, quebrantadas aos pés de Cristo Jesus? Mas isso não é a realidade que a gente vive a cada dia. São poucos os pastores e pastoras que estão nesse patamar. E nós não podemos invejar o ministério desses homens e dessas mulheres. Se você tiver capacidade de cuidar de 200 pessoas o Senhor dará para você. Se tiver capacidade estrutural, física, emocional para cuidar de 500 pessoas, Deus dará essas 500 pessoas para você. Agora, se não tiver capacidade para cuidar de nenhum, aí misericórdia, você está no ministério errado, né? Você não entendeu nada da vocação do Senhor. Mas todos e todas nós somos vocacionados para o pastoreio, para dar esperança para o povo. Nós não fomos chamados para colocar muita gente, uma multidão de gente, 1 milhar de gente, 1 milhão de pessoas dentro de uma comunidade. Nós fomos chamados para, em nome de Jesus, colocar pessoas no céu, com caráter, com dignidade de vida, com respeito à humanidade, com respeito às pessoas. Então, por isso, quando eu olho para esses 3 homens aqui, eu imagino por que eles foram chamados amigos de Deus, o homem segundo o coração de Deus, aquele que de mulher não nasceu um outro. De Abraão, por exemplo, quando ele estava em Ur dos Caldeus, ele ouve a voz de Deus dizendo: deixa tudo. Pelos estudos que a gente faz, ele tinha propriedades, era de família abastada, mas ele deixa tudo para seguir a ordem de um Deus que falou para ele: vai para o lugar onde eu estou te mandando, porque lá será constituída uma nação que será luz para todas as nações, que era o povo israelita, o povo judeu. E ele obedeceu, ele largou tudo e foi, confiado naquilo que Deus faria na sua história e na sua vida. De Davi, quando Saul desobedece às orientações dadas por Samuel, ele vai fazer o sacrifício, coisa que não era para ele fazer, faz o sacrifício, toma ovelhas e bois que não era para ele também fazer para esse sacrifício. E Samuel, ao chegar, diz assim: Deus tirou o trono de você, você deixou de ser o homem que Deus esperava que fosse, mas ele escolheu para si um segundo o seu coração, e esse homem foi Davi, que se tornou rei de Israel. E a história dele já diz tudo: como ele confiou em Deus, como ele batalhou pelas coisas de Deus, como ele estabeleceu o trono de Israel, como ele conquistou as nações conforme aquilo que era a expectativa de Deus. E o episódio mais importante no início do seu ministério é quando ele derrota o Golias. Está em 1 Samuel 17. Golias todo dia de manhã aparecia desafiando o povo de Israel, pela manhã e pela tarde, querendo saber se tinha um homem valente, se tinha um guerreiro. E ele, menino ainda, chega e vê a afronta que está sendo feita ao povo de Deus, e ele diz: eu quero ir lá derrotar esse camarada. Depois, encurtando a história toda, o rei Saul envia ele para a batalha, e quando ele está diante do gigante, o gigante menospreza, dizendo se ele está vindo caçar cachorro, para vir a ele com pedras e com um pedaço de paus. Não sei se vocês se lembram da história. E ele fez uma ameaça: eu vou matar você, moleque, garoto, vou cortar a tua cabeça, vou detonar, vou destroçar com você, falando alto, grosso e do alto.
Davi, ao invés de se amedrontar, ele está confiado no Deus que tudo pode. Ele diz assim: você vem a mim com escudo e com lanças, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus vivo. Ele demonstrou uma confiança que um exército inteiro não teve. Então ele tinha o coração em Deus, segundo o coração de Deus, porque ele confiava plenamente em Deus. E aqui cabe também um alerta para você. Se você está sendo afrontado pelos desafios, saiba que não existe um desafio que é maior do que o Deus que você serve. Saiba que não existe desafio nenhum que você, em nome de Deus, com a confiança em Deus, como foi depositado por Davi, não possa vencer. Nada é suficientemente grande demais quando você confia no Deus que é maior do que todas as coisas. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para ser vencedor. E isso ninguém pode tirar de você. E de João Batista, há um episódio interessante também lá na palavra de Deus, em João 3, de 25 a 30. A igreja de vez em quando faz isso com a gente. Chega e compara o nosso ministério com o ministério de outra pessoa. E os discípulos de João Batista chegaram para ele e disseram assim: aquele que você batizou lá no Rio Jordão está batizando por aí, está batizando mais do que você, está fazendo uma obra que está chamando muito mais atenção do que a tua. O que você tem para dizer? Ele disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando comparar você com determinados ministérios de companheiros e companheiras que caminham ao seu lado, você precisa ter uma atitude parecida com a de João Batista. Convém que ele cresça e que eu exercite também a minha fé, o meu trabalho, a coisa que eu preciso fazer em nome de Jesus. O mesmo Deus que está sobre ele está sobre a minha vida. Se Deus está dando milhares para ele e alguns para mim, eu vou ser feliz, porque eu tenho capacidade de cuidar desses alguns, enquanto ele tem capacidade de cuidar de alguns milhares. A questão é como nós recebemos aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Se ficarmos olhando para o gramado do vizinho, achando que é mais verde do que o nosso, a gente vai ter tristeza ministerial em vez de prazer e alegria em fazer a obra de Deus. Cuida bem do rebanho que Deus te deu, ser fiel no pouco que Ele te coloca sobre o muito. Mas o muito de Deus é a quantidade de pessoas que Ele quer colocar nas tuas mãos para o teu pastoreio. Acredite nisso. Os desafios são feitos e devem ser vencidos. Sábado eu estive com os pastores do distrito do Vale do Paraíba e falei com eles. Quando a gente fala que quer que a igreja cresça, é porque nós queremos ver pessoas sendo tiradas do inferno e trazidas para a luz de Cristo Jesus. E quanto mais, melhor. Porque o interesse de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e que ninguém se perca. Mas quando a gente parte para o nível da competição, para o nível de comparar, você ganhou 200, eu ganhei 300, ou alguém que está nessa conversa, eu ganhei 300, você ganhou 500, e quem ganhou só 10 vai falar: eu só ganhei 10, eu não vou nem falar quantos que eu ganhei. Ele vai perder a alegria. São 10 pessoas, 10 vidas tiradas do inferno, e ele não tem alegria porque alguém ganhou 300. Então, quando eu penso em ser amigo de Deus, é ser, por exemplo, como Filipe, que estava em Samaria, ganhando muita gente para Jesus. O ministério dele estava frutífero, multiplicador. De repente o colégio apostólico chega lá e fala assim: olha, tá bom, agora nós vamos cuidar de todos os que você ganhou, dá um tempo. Aí Deus retira ele e manda para o caminho do deserto para ganhar uma vida.
E ele fez isso com alegria, porque diz que o Espírito Santo estava sobre a sua vida. Eu não sei se você consegue captar a mensagem que eu estou passando em nome de Deus, mas se consegue captar, eu acho que você vai ter um ministério de excelência. Porque em relação à alma humana, Jesus disse assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens de quem será? Para dizer que uma alma humana vale mais do que todo o dinheiro da terra. E alguns dizem que se uma única pessoa fosse salva pelo ministério redentor de Cristo Jesus, já teria valido a pena ele ter vindo nesse mundo. Tal é o valor de uma alma humana. E ele quer que todos sejam salvos, mas ele não diz que todos serão salvos a partir do teu ministério. Amém? Para ser amigo de Deus, conforme nós nos propomos nessa caminhada, eu penso que são necessárias 3 coisas. A primeira delas é ser obediente. Ser obediente. Jesus Cristo, em João 15, versículo 14, ele diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando fazer. Eu separei 3 mandamentos do Senhor e vou lê-los. O primeiro deles é em João 15, 12, ele diz assim: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. O segundo mandamento é: ide e fazei discípulos. Mateus 28, 19. E Jesus também disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. E eu acho que é um bom parâmetro para ver se nós estamos sendo obedientes. É um bom parâmetro olhar para essas 3 questões. Esses 3 mandamentos, tem mais, mas eu achei que esses 3 seriam suficientes para a gente poder entender a proposta da obediência. E ele diz que você tem que amar o irmão, incluindo nesse irmão a pessoa humana, o ser humano, independente se ele é irmão da carne, se ele é irmão na fé, se ele é pagão, ímpio, ou se ele é teu inimigo. Você deve amar as pessoas, amar ao próximo, da mesma forma que você se ama, na mesma intensidade com que você se ama. E isso não é fácil, mas o amigo de Deus, ele ama. O segundo mandamento é ir de fazer discípulos. Eu acho que, se perguntarmos e formos bastante sinceros, tem pastor que já está cansado de ouvir desse negócio de fazer discipulado, porque desde 2001 a igreja vem batendo nessa chapa, nessa tecla, vem expondo que é desejo de Deus fazer o discipulado, mas ainda se encontra, apesar de ser ordem de Jesus, de ser mandamento expresso de Jesus, se encontra pastores e pastoras em alguns lugares dizendo que não sabe se vai aderir ao discipulado. Isso não é ordem do colégio episcopal, isso não é autorização do concílio geral, é mandamento de Jesus. É mandamento de Jesus. E se nós dissemos que ele é o nosso Senhor, por que a gente vai discutir uma coisa que ele está mandando fazer? Eu não vou comentar mais, senão você vai ficar com raiva de mim em vez de me amar. E eu preciso ser amado, eu sou carente do amor de vocês. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Precisa comentário? Eu acho que não. Mas uma autoavaliação vai deixar a desejar
nesse quesito, porque nem sempre todo o nosso coração está em Deus, nem sempre toda a nossa alma está em Deus, e nem sempre todo o nosso entendimento, todo o nosso pensamento está em Deus, mas Ele quer que seja por inteiro dele, o ser humano, a pessoa que o recebeu como Senhor e Salvador. O segundo item para se tornar amigo de Deus é confiar em Deus, é confiar nele. Isaías 26, versículos 3 e 4 diz o seguinte: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor teu Deus é uma rocha eterna. Deus não tem fim, as promessas dele são sem fim, e se ele prometeu que vai cuidar de você, que vai te proteger, que vai caminhar ao seu lado, que não te abandonará, não te desamparará, confie nele, porque isso é verdade. Confie nele e siga em frente. Deus é protagonista da história daqueles que nele confiam. Esse texto é um texto também escatológico, que tem Isaías falando a um povo que estava depressivo, deprimido, ou torturado, sem esperança. Ele desconfia, porque Deus é rocha eterna. Então confia. A situação pode estar crítica do seu lado. Você pode ter familiares aí com doenças incuráveis. Você pode ter uma igreja problemática sob o seu pastoreio. Mas você precisa confiar em Deus de que tudo vai melhorar, de que tudo vai reverter a favor do bem daqueles que amam a Deus. Então isso é confiar em Deus e seguir em frente. É exemplo do que Davi fez com o gigante Golias. Temos a promessa de que Deus jamais nos abandonará, que nunca estaremos sós, Ele estará conosco sempre. Então vamos confiar e trabalhar confiado mesmo no poder dele, de nos abençoar e de cuidar de nós. E para ser amigo de Deus, não pode ser amigo do mundo. Tiago 4, versículo 4 diz assim: Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se quisermos ser amigos de Deus, necessitamos em muitas situações que temos vivido rever o nosso posicionamento. Por exemplo, estamos falando de ministério pastoral, de nomeação para a igreja local. Você que está numa igreja ganhando 10 mil reais por mês, aleluia, eu recebo em nome de Jesus, mas de repente você precisa ser nomeado para uma igreja de periferia que vai te pagar 2 contos. Recebe agora. Ninguém disse, fala Jané. Mas dá para entender? Dá para entender? Uma vez, eu não vou falar a igreja nem o nome da pessoa, mas eu precisei nomear um presbítero para uma congregação, um ponto missionário. Ele perguntou: você está me dando um castigo? Eu falei: por quê? Eu estou te dando o privilégio de tornar um ponto missionário uma congregação e igreja local, tal, e dar um up no seu ministério. Mas nomear presbítero para ponto missionário é castigo na visão da maioria deles, porque não pode pagar o que uma igreja local grande paga. Mas se o presbítero é aquele que tem mais para dar, será que um ponto missionário, uma congregação que precisa crescer, não merece receber uma atenção especial de alguém para poder dar um up na vida dessa congregação? Amém, Jesus. Uma vez perguntaram para mim: por que pastores top de linha não pode ser nomeado aqui na igreja onde nós estamos?
Eu disse, você já falou tudo, é top de linha. É top de linha. É top de linha. E infelizmente, se nomearmos esses tops de linhas para cá, nós vamos ter problema. Por isso que o amigo de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Mas nem todas as coisas são ruins. Eu precisei nomear uma presbítera também para um ponto missionário. E aí lembrei do primeiro caso do pastor, falei, eu preciso consultá-la, preciso bater um papo com ela. Pedi para o SD falar com ela e ela disse assim, olha, quando eu vim para o ministério pastoral, eu vim para servir. Onde Deus me mandar, eu vou. Estou preocupado em fazer a obra. Então, há homens e mulheres no ministério pastoral que entendem o que é vocação, o que é chamado, e o que não é trabalhar por dinheiro. Eu não sei se isso é motivador, mas a intenção era motivá-los. A intenção era motivá-los, né? Mas Deus está me levando a falar, não está anotado nada disso aqui, mas eu vou para as anotações, que eu tenho um horário para acabar. Se quisermos ser amigos de Deus, necessitamos em muitas situações revermos nossos conceitos, comparando-os com os princípios bíblicos, eliminando influências mundanas para nos moldarmos cada vez mais aos padrões divinos, tornando-nos referências de homens e mulheres de Deus. Para fazermos um exercício, eu perguntaria para você, o que você imagina que Deus tem falado ou fala a teu respeito? Se Ele fosse falar alguma coisa de você, o que Ele falaria? Meu amigo, homem segundo o meu coração, nascido de mulher, não tem ninguém parecido com ele. O que Ele diria de você? Será que Ele diria assim, é um tremendo de um fofoqueiro, é uma tremenda de uma fofoqueira, não tem paixão nenhuma pela alma humana, só pensa em dinheiro? São algumas possibilidades, mas aquela que vai no meu coração, que eu acredito está na realidade da sua vida, eu imagino que Deus está olhando aqui para o ministério pastoral da Igreja Metodista, dizendo assim, ali tem um servo de Deus, homem de Deus, mulher que me alegra, que me satisfaz naquilo que está fazendo, que tem o seu coração colocado em mim. Isso é o que eu imagino que Deus está falando. Eu imagino que quando Ele olha para você, Ele está dizendo assim, agora, nessa oração, nesse louvor, nessa adoração, o meu coração vai se deleitar, porque ali tem alguém que tem prazer nas minhas coisas. Então eu imagino isso. Não sei se eu estou enganado. Gostaria de não estar. Gostaria de não estar. Que Deus possa olhar para você e dizer a teu respeito, ali tem um varão valoroso, um varão que eu confio e que posso colocar nas mãos dele um rebanho, uma igreja, porque ela vai ser alimentada, porque ali não vai faltar alimento. E finalizando aí, que o tempo, eu acho, ficaram de mostrar umas plaquinhas para mim, não mostraram nenhuma, eu estou seguindo o bonde aqui. Cadê a mulher da plaquinha? Subiu. Então tá bom. Estou dentro do tempo. Já venceu o tempo. Então deixa eu ir acabando aqui. Também ficou lá no fundão, escondida lá para ninguém ver a placa. O amigo de Deus é íntimo de Deus. E por ser íntimo de Deus, ele conhece os seus segredos, conforme o Salmo 25:14.
Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem e que o buscam de todo o coração. O amigo de Deus conhece os propósitos de Deus, conforme João 15:15. Eu já não chamo vocês de servo, mas eu chamo de amigo, porque o amigo conhece tudo aquilo que eu pretendo fazer. E estou revelando isso para vocês. O amigo de Deus alcança a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, que fala que nós alcançamos a mente de Cristo por causa do Espírito que habita em nós. E o nosso desejo no transcorrer destes momentos que passaremos aqui no Encontro Nacional de Pastores e Pastoras é que possamos nos dedicar cada vez mais em ser e permanecer como amigos de Deus. Amém? Que todas as orientações, todas as palestras, todas as pregações que você ouvir aqui te anime e te motive a caminhar na direção de ser amigo de Deus, de ser alguém que agrada o coração do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém?